Boa noite, queridos amigos do Grupo Espírita Missionários da Luz. Gostaria de dar as boas-vindas para os nossos amigos que estão acompanhando a nossa live. Gostaria de dar as boas-vindas para os nossos irmãos que estavam em assistência espiritual e que nesse momento só é possível que nos reunamos aqui, por aqui, em intenções e pensamentos, sendo amparados pela espiritualidade amiga. Essa atividade, para quem está chegando agora e assistindo esse vídeo, ela trata-se de um processo em que nós temos dentro da nossa casa espírita chamada assistência espiritual. Esse processo tem várias fases. Tem a fase da entrevista para que seja identificado qual o problema e qual questão traz aquele amigo até a casa espírita. E dali por diante ele passa por fases de esclarecimento, pela primeira fase e pela segunda fase. Esse momento que nós estamos aqui é como se fosse a segunda fase da assistência espiritual. E nesse momento a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata de um livro codificado por Allan Kardec, com esclarecimentos trazidos do plano espiritual, onde ele pôde organizar isso, mas que neste livro está explicações além daquilo que o Cristo quis comunicar para nós através das parábolas. Estão esclarecimentos dos Espíritos do que o Cristo quis dizer naqueles momentos. Aqui na assistência espiritual a gente estuda o capítulo 5, que trata justamente das bem-aventuranças. Ele se chama Bem-aventurados os aflitos. Antes que a gente inicie a nossa noite de estudo e de comentários sobre esse tema de hoje, a gente queria informar que o chat da nossa live está ativo, ao vivo, para aqueles que quiserem acompanhar, contribuir com comentários ou até mesmo fazer perguntas, que elas serão respondidas, né, à medida que elas forem chegando. A gente convida todos a separar um copo com água, pode ser em um copo de vidro, um copo de plástico, como esse aqui, né? Um copo de borracha, pode ser água da geladeira, pode ser água do filtro, para que essa água seja magnetizada durante esse nosso momento de sintonia com a espiritualidade e aí depois a gente possa beber essa água. Faz parte do nosso processo da assistência espiritual e a gente explica isso na primeira fase num tema chamado fluidoterapia, ok? A gente convida todos a iniciar a nossa prece, a todos aqueles que desejarem fechar os olhos, fazer uma respiração tranquila e profunda, para que nós possamos desde já acalmar os nossos batimentos cardíacos, acalmar a nossa respiração, para que nós possamos sintonizar com Jesus, com Deus Pai, nosso Criador, e com a espiritualidade amiga que nos acompanha neste momento, com o seu benfeitor espiritual, com o meu benfeitor espiritual, que nos auxiliam nessa sintonia. Pedimos a eles que tranquilizem e abram as nossas mentes e corações, para que possamos refletir juntos sobre o esquecimento do nosso passado, para que possamos utilizar desse conhecimento de hoje no nosso dia a dia, em nossas vidas, para que isso nos torne um pouco mais confiantes de todas as dores que nos chegam, entendendo que se tivermos existências anteriores, nós certamente teremos novas possibilidades de acerto. E aqui é a possibilidade mais importante, que nós possamos fazer diferente do que fizemos em existências anteriores, ou até mesmo o quanto temos errado nessa existência, para que nós possamos daqui para frente corrigir. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Esteja sempre conosco essa noite e por todo sempre, que assim seja. Então, amigos, para aqueles que puderam acompanhar nas semanas anteriores, nós vamos seguindo o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já podemos falar das causas das nossas aflições, de tudo aquilo que nos chega como sofrimento,
nós conseguimos refletir ali que tudo tem um propósito e uma origem. Que a dor que nos chega tem uma origem. Ela se desenvolveu por algum motivo, seja qual for a vertente desse sofrimento. Se for uma doença, se for uma perda de emprego, qualquer coisa que nos acontece, tem uma origem para que aquilo aconteça. Quando a gente não encontra a origem nessa vida, o Evangelho nos esclarece que às vezes a origem está na vida anterior. E aí chama esse item de causa anterior das nossas aflições. Então, aqueles que puderam acompanhar as semanas anteriores puderam ver que nenhum dos nossos sofrimentos é por acaso, que tudo tem um propósito e tem uma origem. Mas ficou meio aberto para as pessoas que ainda não tinham esse conhecimento. E no item de hoje a gente vai estudar justamente o esquecimento do passado. Porque se tem dores que nos chegam hoje, que têm origem numa existência anterior, por que eu não me lembro do que eu fiz para merecer o que eu estou recebendo hoje? Por que eu não me lembro de como foi a minha conduta para que eu pudesse desenvolver essa doença hoje? A gente não deve se desesperar com isso. Que a gente entenda que Deus é infinitamente bom, justo. E se a gente colhe algo, nós fatalmente teremos que plantar. Isso vai depender da nossa conduta, para que nós possamos colher o bem ou colher aquilo que não é tão bom. Então, sobre o esquecimento do passado, eu vou iniciar a leitura e depois a gente vai comentando um pouco, para que a gente possa entender por que isso é importante. Por que esquecer das nossas existências anteriores é importante? Como isso se dá? Qual é o motivo disso acontecer? Então vamos lá. É em vão que se objeta que o esquecimento constitui o obstáculo para que se possa aproveitar da existência de vidas anteriores. Não é um obstáculo. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o nosso passado, é que isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança traria gravíssimos convenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos excessivamente, ou então exaltar o nosso orgulho, entravando assim o nosso livre-arbítrio. Em todo caso, provocaria inevitável perturbação nas relações sociais. Vou seguir mais um pouquinho, para a gente entender. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhe tenha feito. Se reconhecesse nelas as pessoas a quem havia odiado, talvez, o ódio despertaria outra vez no seu íntimo. De qualquer modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem tivesse ofendido. Então, segundo a bondade divina, o esquecimento das nossas vidas anteriores é um presente para nós. Porque se nós somos imortais e teremos que nos tornar perfeitos um dia, se nós lembrássemos das nossas experiências, isso poderia entravar a nossa evolução. E tem mais uma coisa que ele fala, que frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que viveu, tendo a mesma relação com pessoas com a qual ela já se relacionava. E saber que aquele meu amigo hoje foi alguém que eu muito prejudiquei, poderia me humilhar. Saber que aquela pessoa que hoje me ofende foi alguém que eu muito ofendi, poderia entravar a minha evolução de relacionamento com ela. Porque Deus permite que nós estejamos reunidos novamente para que agora a gente aprenda a se amar e não mais se odiar. Pergunto a vocês: nunca ninguém
se deparou com alguém, fez uma nova amizade, em que diz assim: nossa, o meu santo não bateu com fulano. Isso, segundo o esquecimento do passado e segundo o Evangelho, pode ser que já seja uma relação do passado e que, apesar de nós estarmos reencontrando somente agora, como se estivéssemos conhecendo pela primeira vez, o nosso magnetismo e a nossa consciência já interrompe, já deixa algo ali meio de alerta, porque é uma relação que nós já temos no passado. Então são aquelas pessoas que chegam e é como se a gente não fosse com a cara dela. E o inverso também acontece muito. Eu acabo de conhecer alguém e essa pessoa é como se eu já conhecesse há muito tempo, e desperta uma paz, desperta um certo amor, né? Então, esses sentimentos a priori que nos acontece teria relação com as nossas vivências de vidas anteriores. Então, esquecer o nosso passado é importante por isso. Muitas vezes o nosso inimigo está no nosso seio familiar. É difícil imaginar isso, mas às vezes o nosso filho, a nossa esposa, o nosso primo, o cunhado, sejam os nossos inimigos do passado e que agora a gente esquece para que a gente aprenda a se relacionar e comece a desenvolver o amor. O objetivo de todos os espíritos é se amar um dia. Então, o esquecimento do passado nos proporciona essas possibilidades. Continuando, Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que nos é necessário e nos basta: a voz da consciência e as tendências instintivas. Mas ele nos tira o que poderia prejudicar-nos. Foi o que eu disse, né? Aquela sensação, aquela intuição de ser uma pessoa boa ou ser uma pessoa ruim, às vezes é algo que está no nosso instinto, né? Na nossa consciência, porque foi isso que Deus nos deu para reconhecer as situações. Mas ele tira tudo aquilo que poderia entravar, esquece os detalhes desse relacionamento, né? Para que a gente tenha a oportunidade de agora refazê-los, recriá-los a partir de novas oportunidades. O homem traz consigo ao renascer aquilo que adquiriu, nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Estou começando de novo, tenho nova oportunidade. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se é punido, é porque fez o mal. Suas atuais tendências mais indicam o que lhe resta corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, pois daquilo de que se corrigiu completamente, não restará mais nenhum sinal. Então nós temos que nos ater para as nossas tendências mais. Tudo aquilo que nós já conseguimos corrigir, seja de orgulho, egoísmo, vaidade, que não tem mais necessidade, nós não vamos nos incomodar. Mas aquilo que nós ainda percebemos que são tendências não tão boas, é isso que nós precisamos nos ater para nos melhorar. Inclusive as nossas tendências com os outros, que é o principal. É isso que nós devemos corrigir. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, que o adverte do que é bem e do que é mal, dando-lhe forças para resistir às tentações, né? É aquele alertazinho da nossa consciência de que toda vez que nós praticamos algo em que a gente sabe que não vai nos trazer bem, mas mesmo assim a gente vai lá, né, e pratica, porque nós estamos em evolução, mas a nossa consciência nos alerta sempre, né? E muitas vezes isso tem explicação nas existências anteriores, mas a consciência nos alerta, nós não lembramos. Ademais,
O esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Isso é importante, tá? O esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Nós somos espíritos imortais. Nós esquecemos do passado somente enquanto estamos aqui. Quando nós retornarmos para casa, no plano espiritual, nós vamos gradativamente recobrando das nossas experiências do passado, inclusive de vidas anteriores. Retornando à vida espiritual, o espírito recobra a lembrança do passado. Trata-se, portanto, apenas de uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrena durante o sono, e que não nos impede de lembrar no dia seguinte o que fizemos na véspera e nos dias precedentes. Ele compara esse nosso mergulho na vida, esse nosso mergulho nessa experiência física, como o sono. Quando nós dormimos, nós estamos ali naquele estado em que não nos recobramos do que passou no dia, nós vamos ter outras experiências durante o sono. Mas quando a gente acorda, a gente lembra do que aconteceu ontem, a gente lembra do que aconteceu semana passada, e assim vai recobrando das nossas lembranças. Então, o sono seria aquele esquecimento temporário, mas ao retornar para a vida, a gente recobra dos dias anteriores. A vida espiritual e a nossa existência aqui é como se fosse aquele momento de sono. Nós esquecemos o que fomos e o que somos, para que aqui a gente possa ter novas experiências, desenvolver novas aptidões. Mas no dia em que a gente precisar voltar para casa, ou seja, em que a gente precisar desencarnar, morrer, nós voltaremos para a nossa vida real, no plano espiritual, e aí começaremos a nos recobrar do nosso passado. Nós vamos lembrar daquele inimigo que tivemos agora, sabe aquele inimigo do trabalho, aquele vizinho chato. Nós vamos nos recobrar que na verdade ele não é aquele vizinho chato. Ele é uma pessoa que nós já temos relação há muito tempo, em outras existências. Isso é só para citar como exemplo, tá? Que nós possamos cuidar mais dessas relações de hoje. Talvez seja a oportunidade para que a gente tenha de agora nos acertar, né? Com quem nós tenhamos prejudicado ou até mesmo com quem nos prejudicou. Essa é a oportunidade. Não é somente depois da morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Isso também é importante. Pode-se dizer que jamais a perde. Ninguém perde a memória das existências passadas. Pois a experiência demonstra que, mesmo encarnado aqui, existindo aqui no plano físico, o espírito goza de certa liberdade durante o sono e tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança somente se apaga no curso da vida exterior de relação, mas a falta de uma recordação exata que lhe poderia ser penosa e prejudicar as suas relações sociais, ele aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se souber aproveitá-los. Então, meus amigos, esse esquecimento, se a gente não lembra que nós tivemos vidas anteriores a essa, se a gente não lembra que nós tivemos outra existência, outras experiências, é porque é importante que seja assim. Mas ele diz o seguinte: ninguém esquece totalmente, elas estão guardadas. Esse momento é apenas um momento de breve esquecimento. Ele diz inclusive que durante o nosso sono, às vezes, é possível que tenhamos acesso a informações do nosso passado. Esse acesso serve para nos encorajar para o futuro. Sabe, aquela pessoa que hoje nos humilha e que durante o sono, às vezes, nós temos até sonhos com essa mesma pessoa, mas em situação inversa.
onde eu é que humilhava essa pessoa. Às vezes eu acordo e não lembro desse sonho, não lembro dessa revelação, mas no meu íntimo já estou encorajado a suportar melhor tudo aquilo que ela me fizer, porque durante o sono eu fui orientado quanto a essa relação que eu tenho hoje. E isso tudo faz sentido, porque se nós dissemos que a causa dos nossos sofrimentos, das nossas aflições estão nessa e em vidas anteriores, somente o esquecimento do passado justifica de hoje eu desenvolver uma doença em que nada eu fiz para merecer, mas que por conta de eu esquecer a minha conduta anterior, é que isso faz com que eu passe por esse reflexo, por essa doença, de uma maneira como se fosse um novo ponto de partida. Eu mesmo provoquei aquilo, mas eu não me lembro, porque agora eu preciso encarar essa situação em que eu provoquei sem me culpar. Mas tendo esse conhecimento, eu também não vou culpar a Deus. Não vou dizer que Deus é injusto porque eu teria provocado tudo isso. Mas que nós não percamos a esperança, porque percebemos com esse estudo e com todos esses esclarecimentos que nós não morreremos jamais, que nós somos espíritos imortais e que nós só permaneceremos na dor enquanto nós não aprendermos com ela. Tudo aquilo que não tem mais necessidade de nos provar, não tem mais necessidade que nós sintamos a dor. Então, toda vez que a dificuldade chegar, que a experiência chegar, que nós possamos nos resignar com tudo aquilo, tendo fé em Deus que Ele é justo para que isso esteja acontecendo e tendo a certeza de que tudo vai passar. Essa visão não tira a nossa dor, essa visão não remove a experiência que temos que passar, mas ela tira o nosso desespero de enfrentar com coragem tudo aquilo que precisamos ainda para melhorar e para sermos pessoas mais afortunadas no futuro. Então, meus amigos, esse é o item esquecimento do passado, e que nós vamos dar prosseguimento no capítulo 5 do Evangelho nas demais semanas. Eu gostaria muito que a gente pudesse refletir sobre isso, que a gente pudesse analisar melhor as nossas relações atuais, de pessoas que no nosso íntimo despertam amor ou ódio, que tenhamos cuidado, que nós possamos cultivar aquelas que já nos transmitem paz, amor, mas que nós possamos reconstruir todos aqueles que nos despertam ódio, mágoa, e assim possamos nos tornar pessoas em que um dia seremos só amor, em que um dia teremos uma relação em que Deus espera que tenhamos, tá certo? Então, meus amigos, gostaria de agradecer a todos por acompanhar esse estudo, gostaria de agradecer àqueles que puderam colocar as suas dúvidas no chat, que puderam ser respondidas, aquelas que não foram respondidas. Esse vídeo vai ficar no YouTube, para que depois vocês possam perguntar, inclusive lá, nas mensagens do vídeo, possam ser respondidas ali a qualquer momento, mesmo após dessa live se encerrar. A gente convida nesse momento todos para fazer a nossa prece de encerramento e que depois a gente possa tomar a nossa água, sabendo que nela foram depositados fluidos magnéticos para o nosso bem-estar, para o nosso corpo físico, para o nosso corpo espiritual. Que isso tenha um propósito maravilhoso para quem está passando dificuldades, para quem enfrenta tratamentos psicológicos, tratamentos de saúde. Isso é um complemento maravilhoso vindo do plano espiritual, de irmãos nossos especialistas na manipulação fluídica, e que isso possa nos fazer bem. Então, fechando os olhos, aqueles que tiverem vontade, para que nós possamos, cada um de nós, sintonizar
com o nosso benfeitor espiritual que nos acompanha nesse momento, que está muito próximo de nós, facilitando a essas reflexões, porque todas elas têm o propósito de nos tornar pessoas melhores e aceitar melhor as dores que nos chegam, mas fazendo tudo aquilo que é possível para recuperar as nossas relações, para encontrar soluções para todos os nossos problemas. Esses mesmos irmãos podem nos ajudar, nos encorajando, nos influenciando ao bem. São aqueles irmãos que durante o sono, antes de dormir, dormimos com preocupações e acordamos praticamente com a solução do que temos que fazer. São irmãos que nos influenciam ao bem a todos os momentos, desde que nós possamos dar abertura para esse tipo de influência positiva. Que nós possamos nos estabilizar nesse momento difícil que passamos. Nós possamos encontrar momentos como esse para a nossa harmonização, momentos para a nossa prece, para o nosso contato íntimo com Deus e com o nosso amigo benfeitor espiritual. Obrigado por tudo, meus irmãos. Que Jesus permaneça sempre em nossas casas, servindo como nosso modelo e guia, não só essa noite, mas por todo sempre, que assim seja. Muito obrigado a todos, meus irmãos. Fiquem com Deus e até a próxima.